Então, galera, vamos falar sobre coisas que passam despercebidas é, para a maioria de nós, né, que às vezes vemos uma notícia ali e outra aqui. Essa questão do Talibã no Afeganistão. É, a desculpa dos americanos é que o povo afegão se recusa a criar um exército, né, para combater o Talibã por si mesmo, a ponto de eles não precisarem dos Estados Unidos. Se isso fosse uma coisa fácil, né, você imagina que é preciso que várias nações estejam ali para se garantir a paz entre o povo afegão. Então, o povo afegão com certeza teme e sabe do poder bélico do Talibã. E eles sabem que a qualquer momento os americanos podem entrar no avião, que foi o que eles fizeram, e deixar eles na pior merda que existe. Foi exatamente o que aconteceu. Porque e nesses anos todos que os Estados Unidos está lá, com outros países fazendo essa ajuda humanitária, né? Quantas pessoas trabalharam com os americanos? Desde tradutores, pessoas que conhecem a região, fora a embaixada, né, todo, mas falando daquele povo, porque eles chegaram, os americanos lá, chegaram os americanos, e precisava de ter tradutor, e precisava de ter alguém que conhecesse a área, e precisava de toda uma equipe. E o que, que os americanos fizeram? Entraram no avião, né, e voltaram para sua terra. E agora? Como é que está a situação dessa galera lá? Estão praticamente como traidores. Vocês acreditam nesse papo que o Talibã vai anistiar? Isso pode acontecer para que, enquanto estiver algumas forças ali, né? Enquanto estiver algumas forças ali. Mas vão ser os primeiros a ser eliminados. E nós não sabemos se isso vai acontecer debaixo do nariz daqueles soldados que ainda se encontram lá, né? Porque uma parte já saiu. Então, sem contar que quem vai noticiar as coisas para chegar até nós, né? Porque de um lado tem a questão do jornalista americano fazer, não poder ir para lá, né? Ou os que estão lá já meteram o pé. Quem vai noticiar? Quem é o doido para noticiar? Se nem lugar para pousar para recolher esse povo tem, né? Alguns países simplesmente pegaram o avião e trouxeram só o pessoal da embaixada. Nem sequer trouxeram um cidadão, salvaram a vida de um. Para você ver que fica tudo também sobre as costas dos Estados Unidos. Fora que a mídia brasileira não informa sobre os outros países, né, que vão fazer suas retiradas, não está informando se está trazendo o povo. Eu acho que devia trazer quem quisesse para espalhar pelas nações e proteger esse povo, né? Agora, essa questão está muito estranha nesse mundo que nós estamos vivendo, porque é um desenrolar muito estranho que nós estamos vivendo. Os acontecimentos. Tivemos o Covid, que foi a nível mundial, e agora nós temos esse desenrolar, onde você vê uma situação que não é normal acontecer. Então, a níveis apocalípticos, a gente tem que ficar atento. Eu sempre digo assim, esteja atento também àqueles que se colocam como salvadores da humanidade, porque o anticristo vai posar como Cristo, com aquele que faz sinais e prodígios da mentira, aquele que é o homem do engano. Então, para quem é religioso, e às vezes eu fico abismado que todas as respostas do cristão é assim: ah, olha aí, está na Bíblia, é guerra e rumores de guerra. Desde muitos anos que a gente ouve falar de guerras e rumores de guerra, desde a época do Irã lá, do Iraque, de tudo que aconteceu, desde a época do Osama Bin Laden, das Torres Gêmeas, você vai sempre ter essa resposta, sabe? Guerras e rumores de guerra sempre existiram, mas nesses dias coisas estranhas estão acontecendo a nível mundial, a nível de toda as pessoas estão presenciando esses acontecimentos.
porque tá muito estranho, tá muito triste ver aquele povo. Todos os olhos do mundo estão voltados para essa situação que está desenrolando agora. E nós não sabemos o porquê disso. Engraçado que o Trump, perturbado do jeito que era, tinha mais culhão do que o Biden. Essa é a realidade, tinha mais culhão. Porque o Trump, ele podia ser. Eu não apoiava nada do que ele fazia. Mas se precisasse de uma bomba para resolver alguma coisa, era com ele mesmo. Sabe, a gente não sabe por que o Biden tomou essa decisão, por que isso está acontecendo, se veio dele, se veio de. Como que um cara toma essa decisão assim, cara, de tirar as tropas? O que está acontecendo, cara? Nós não estamos entendendo. Aí nós temos a China que apoia. A China, ela é alguém que apoia a Coreia do Norte, né? Do Kim Bolota-un, aquele nhonho lá da Coreia do Norte, né? Kim Jong-un. E apoia também o Talibã. Estranho, né? Apoiar os inimigos dos americanos. E a Rússia, devemos voltar um pouquinho e nos lembrarmos de algumas coisas que podem ter alguma coisa a ver. A Rússia simplesmente acoita aqueles hackers que estavam invadindo o sistema de empresas, de hospitais, cobrando rios de dinheiro para poder liberar os computadores, né? E muitos pagam porque o prejuízo é tão grande que eles acabam pagando e os hackers liberam e eles se escondem na Rússia. Então tem uma guerra por trás de tudo isso daí que a gente às vezes não observa, tá? Então os olhos de todo mundo estão voltados nesse momento para aquele povo que está desesperado, se agarrando. Entraram várias pessoas dentro de um avião e graças a Deus que trouxeram as pessoas, porque elas não iam sair dali, né? E muitos parentes ficaram. Gente, se coloque na situação desse povo, se coloque, sabe? Porque é um país que quem está fazendo a lei são os talibãs. Vai haver estupros, vai haver violência, vai haver morte, vai haver muitas coisas ruins ali. Então ali você só está vendo os caras posando de bom samaritano. Eles têm uma estratégia nova, eles não estão fazendo como eles fizeram antigamente, eles estão tentando posar para a sociedade mundial, né? Tentando fazer como o Kim Jong-un faz. Eles estão fazendo a mesma coisa o coreano lá, o norte-coreano está fazendo. Posa para a mídia de que tem um exército poderoso, né? Que não passa de um cabeção de negro aquilo ali. Não tem poder contra a Rússia, Estados Unidos, China, grandes potências. E engraçado que a Coreia, a China é amiga de todos os inimigos dos americanos, né? E a Rússia também. Então a gente também não sabe o que os americanos sabem, o que a inteligência americana tem como carta na manga e por isso está fazendo isso. Entende? A gente não sabe o que está por trás. A gente é simples, meros, míseros mortais. Porque tem alguma coisa fedendo aí. Tá? Tem alguma coisa muito fétida para um presidente que é um cara conservador, um cara que não costuma desprezar a humanidade, tomar uma atitude assim, sabe? A gente não entende o que está acontecendo. Alguma ameaça ao país, alguma ameaça aos familiares do cara, a gente não sabe. Então decisões assim equivocadas a gente fica meio sem entender, tá? Então, gente, a estratégia deles é como a da Coreia do Norte. É a mesma estratégia de posar internacionalmente, né, de uma forma para que não alarme o mundo, né, para depois que sair dos bastidores eles poderem sacudir o país. Porque aí, depois que eles tomarem conta, quem é que vai entrar lá para saber o que está acontecendo com aquele povo lá? Qual a imprensa que vai chegar lá? Então eles estão comendo umbu pelas beiras. É isso que está acontecendo.
E eu fazendo uma avaliação, fui lá estudar o Brasil Paralelo, né? Esse canal que tem aí, que fala dos juízes, né? Tem muita coisa interessante ali. Tem que saber desmiuçar algumas coisas, né? Que a gente vê no comentário que os apoiadores do Brasil Paralelo são apoiadores de Bolsonaro e são, pelos comentários, praticamente querem um terrorismo contra o STF, tá? E fazer o levantamento só do judiciário é fácil, faz de todos os políticos. E aqui eu vi uma declaração do Joaquim Barbosa, que é ex-juiz do Supremo. Inclusive, o Joaquim Barbosa, esse é outro assunto, tá? Ele foi colocado ali pelo Lula, né? Pela época do Lula. E olha o que declara aqui na Wikipédia, que é a fonte que a gente encontrou aqui. Nas vésperas do segundo turno, 27 de outubro de 2018, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, Joaquim Barbosa declarou seu voto no candidato do PT, Haddad, contra Jair Bolsonaro. Barbosa afirmou que pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato lhe inspirava medo e por isso votaria em Haddad. Então, Barbosa afirmou que pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato lhe inspirava medo. E por isso ele apoiou Haddad. Então aqui ele está falando em questão, né, talvez dessa questão de urna, ou daquela questão das fugas do Bolsonaro, dessa facada que ninguém sabe se é verdadeira ou falsa, eu não sei, que eu não vou dizer se é, parece que é, mas não sei. Não sabemos a verdade. Só sei que nesse país tudo se faz, tudo fica por isso mesmo, então qualquer coisa era muito conveniente para ele fugir sempre fugiu, né, das suas responsabilidades. Vamos ver na próxima. Eu não acho que ele se candidata em 2022, mas se ele se candidatar ali, como é que ele vai fugir do debate? Será que tem uma segunda facada? Quem vai ser o autor, né? Então a gente não sabe, cara, o que vai acontecer. Então essa declaração aqui, e eu fui pesquisar aquela questão lá do elogio supostamente o Joaquim Barbosa tinha feito a Bolsonaro, quando na verdade eles comeram a parte do vídeo, porque ele elogia sim o Bolsonaro por ter votado contra uma situação, mas não foi o único. Alguns petistas também votaram naquela situação. Então, é engraçado que a internet faz, né? O cara pega só a parte que é conveniente, joga ali e impressiona os burros, que somos todos nós, claro. E depois que o Joaquim Barbosa se aposenta, ele tentou aqui uma inscrição como advogado nos quadros sessionais do Distrito Federal da Ordem de Advogados do Brasil. E foi impugnado o pedido dele, mas depois alguém veio e parece que deu prosseguimento, porque por conta de algumas declarações do Joaquim, que a OAB ficava quicando, né? E sabemos que o Joaquim Barbosa ele bateu de frente com o mensalão, né? E realmente ele condenou muitos e ele ficou contra muitos juízes do Supremo. Isso é verdade, ele ficou contra, né? E tiveram uma discussão ele e o. Tava aqui o negócio do. Deixa eu ver aqui a discussão aqui. Uma discussão dele com Gilmar Mendes, né? E ele, praticamente, como juiz, ele não deveria fazer isso, mas praticamente ele acusa, né, o, o Gilmar Mendes de ser um senhor de capangas, né? De alguns capangas. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com os seus capangas do Mato Grosso. Cara, um juiz não devia falar isso pro outro, gente. Isso é muito feio. Que isso daí é um julgamento que o cara tá fazendo, um pré-julgamento ali. Mas nós não sabemos a intensidade disso, né? Porque nós não sabemos quem está certo ou quem está errado nessa questão aqui, né? Tem outra questão aqui, o Joaquim Barbosa votou a favor da liberação do uso das células-tronco para fim de pesquisa, que isso é muito importante,
tá? E também temos o mensalão do PSDB, porque muita gente fala do PT, mas se esquece que o PSDB também teve um mensalão tucano aqui. E muita gente se esquece disso, né? Inclusive alguns partidos, o PSDB é um partido de direita, né? Então acusam muito o PT, mas se esquece do mensalão tucano. Então aqui tem a sua atuação no mensalão, né? E olha que o cara foi colocado pelo Lula, hein? E não perdoa não, filho. Uma outra questão também admirável, que ele é contra o poder do Ministério Público de arquivar inquéritos administrativamente. Defende que se transfira a competência para julgar processos sobre trabalho escravo para a Justiça Federal. Ou seja, o Ministério Público deve estar fazendo alguma coisa de errado, né? Possivelmente é como eu penso, e que cabe mais à Justiça Federal resolver essa questão de trabalho escravo, que é uma questão muito importante do Brasil. Inclusive, as empregadas domésticas tinham a carteira assinada, né? Que era como se fosse um trabalho escravo, porque elas tiveram alguns direitos depois de muito tempo, né? Então, o ofício de empregado doméstico, cujo Bolsonaro foi o único deputado federal que votou contra a PEC da doméstica, o direito delas terem direitos trabalhistas, né? Alguns dos direitos que outros trabalhadores têm, o Bolsonaro foi o único deputado que votou contra. Então, imagina aquelas pessoas que viveram antes dessa lei, né? Que trabalharam a vida toda sem ter direito ao FGTS, ao seguro-desemprego e algumas outras coisas. E a gente ainda quer que o brasileiro acerte o presidente. Se a gente não consegue acertar nem a situação das domésticas, se a gente não viemos conseguir isso agora, isso é uma vergonha, isso é um retrocesso, é uma vergonha, né? Tanta demora para uma coisa que já era direito garantido, né? Então é isso, galera. Por hoje o estudo foi esse. Agora daqui a pouco eu estou pesquisando aí a questão da Brasil Paralelo. Eu vou ouvir os dois lados. Eu vou ouvir, vou estudar comunismo, vou estudar ditadura, vou ir mais a fundo, né? Para a gente poder tomar um parecer sobre todas essas questões e também poder argumentar, né, contra certas situações. É muito importante esse debate porque nós vivemos num país que muita gente não tem interesse nesses debates. Não tem, às vezes é tão fanático politicamente por alguém, né? E que perde até a razão, né? Perde até a razão, porque tem gente que quando vê que está errado começa a jogar a sujeira para debaixo do tapete, a sujeira do seu mito, do seu presidente favorito. Isso tanto da parte dos eleitores de Lula quanto da parte dos bolsonaristas, né? Então você tem que estudar o seu próprio candidato primeiro, né? Saber o que o cara fez de errado, saber que se o cara realmente merece uma certa condenação, né? E depois você falar, né? Depois você vir falar do outro candidato e fazer comparação, né? Isso é importante, democracia. Mas o que está acontecendo no Brasil é que daqui a pouco não vai ter mais Brasil, porque as pessoas estão se matando por conta de política, né? Eu acho que assim vai aumentar o emprego, né? O número de desempregados. O desemprego vai acabar. A pandemia já está causando isso, né? Agora os caras também querem causar isso. Infelizmente, é desse jeito que a coisa está acontecendo. Não, a gente precisa conversar sobre todos. Seja o juiz, como que esse cara foi para lá no Supremo Tribunal. É lógico que o Brasil Paralelo coloca os conchavos para se chegar ao poder. E todo mundo chegou com a influência de alguém, isso é notório, né? Mas o Toffoli, cara, pô, a bagagem dele é meio pesadinha, né? Tem algumas coisinhas ali que eu não conhecia, depois vou apurar, porque é uma informação que eu estou colhendo de um canal, eu preciso ir a fundo dessa informação. E aonde eu vou pegar a informação correta sobre isso, gente?
a falta de fonte, às vezes, segura de informação, né? Então, isso daí seria importante você ter um aparato de televisão, né? Pessoas que realmente conhecem a história e realmente coloquem tudo tintim por tintim dos seus mínimos detalhes, porque o Brasil só vai andar assim, nos seus mínimos detalhes. A gente precisa de pegar as coisas e apurar e ver quem é quem, e depois a gente fala assim, esse cara aqui eu nem quero ouvir, mano. Não tem condição de falar nada pra mim, sabe? Tem político, cara, que não tem condição de falar nada. Ele pode falar a verdade que eu não quero mais ouvir ele, porque ele não tem credibilidade. O erro faz o cara perder a credibilidade. Eu sempre falei isso em questão do Bolsonaro, que o Bolsonaro faz as pessoas, ele não faz questão de ter credibilidade, sinceramente. Tira a máscara da criança, anda sem máscara, provoca o STF, fica nessa baderna. É um baderneiro, cara. O Bolsonaro parece um baderneiro. Ele quer de qualquer forma, é atirar o povo contra o STF. De qualquer forma, né? Até os canhão, nunca tinha visto canhão a lenha, né? Mas por conta do aumento da gasolina, com a quantidade de fumaça que saía daqueles canhões, né? Canhão a lenha. Eles dizerem, gente, nós não somos crianças, eles dizerem que aquilo ali não foi um ataque ao STF, é chamar a gente de trouxa. Porque foi uma falta de respeito. Ainda que não fosse um ataque, foi uma falta de respeito. Nunca foi feito aquilo. Gente, se eu sou um presidente sério, se aquilo fosse feito em todos os anos, e eu realmente não quisesse ser comparado com um ataque, esse ano eu ia falar assim, gente, não vamos fazer por aqui. Não precisa a gente fazer por aqui para eles não acharem que a gente está atacando ele. Mas nunca fizeram aquela palhaçada. Aí agora foram fazer uma palhaçada e agora fica todo mundo posando disso. Eles estão fazendo igualzinho o Talibã está fazendo lá na reportagem. Os militares brasileiros, e alguns, né? Eles estão fazendo igual o Talibã está fazendo em frente à imprensa. Não, isso não foi, né? Nunca. Ele vai falar que foi. Ele não é maluco de falar que foi. Se ele falar que foi, ele está dando munição para o judiciário sacudir. Eu quero ver aonde vai chegar, gente, essa questão da CPI. Aí vai vir um presidente. Eu quero ver. Ali parece que vai haver uma situação, eu não sei como é que é a questão do STF quanto a um presidente da República. São três. É o líder do executivo e o judiciário. São dois poderes ali. Não sei como é que fica essa questão. Se há competência do STF para fazer um julgamento. Porque no Brasil, mesmo que o cara seja culpado, ele não pode ser julgado por outro poder. Né? É complicado. Eu não sei onde vai chegar essa CPI, eu não sei o que vai acontecer. De repente vai haver uma manifestação militar se acusarem o Bolsonaro, se conseguirem provar tudo isso daí. Eu acho que é como se a gente pegasse o vaso e pegasse aquele negocinho de limpar o vaso e espalhasse a bosta. É o que está acontecendo. Então, gente, eu acho que vai chegar uma hora que... Porque o que está acontecendo na CPI é que querem responsabilizar o Bolsonaro de qualquer forma. Só que, eu vou ser sincero para vocês, os governadores, os prefeitos, todos eles têm culpa nessa pandemia, como sempre falei. As empresas de ônibus, né, os coletivos, que começaram a rodar alguns ônibus a mais no finalzinho, quando já estava todo mundo contaminado, quando já tinham chegado a 400 mil mortos, para poder, sabe, sempre no finalzinho para poder dizer que fez alguma coisa. Não distribuíam luva, até luva que era importante, máscara, álcool. A gente teve uma época que a gente nem álcool em gel tinha. Não tinha, o álcool em gel era caríssimo. Não tinha álcool no mercado, o álcool que a gente tem é 46. Depois que foram falar que tinha que lavar só as mãos. Era só colocar uma pia em cada estação ali e botar sabão. Era mais fácil. Mas não fizeram. Os ônibus e os trens andavam lotados.
as pessoas sem máscara. Engraçado que nos Estados Unidos tem vacina de sobra e o povo não quer tomar. E tá morrendo uma ranca de gente lá. E a coisa tá se agravando lá. Aqui no Brasil a gente quer tomar e não tem a vacina. Né? E tá complicado. E tá uma misturada de vacina. É vacina da raiva para vacina contra a gonorreia. E mistura tudo e a gente não sabe o que vai dar isso daí. É capaz da gente virar jacaré ou Blanca do Street Fight, mano. Vamos ficar radioativos porque a gente não sabe mais nada. É uma mistura de vacina, acaba a vacina de um, acaba faz e bota a criolina. E, mano, tá complicado o Brasil, mano. Complicado. É um país muito bagunçado, meu Deus do céu. A gente não tá preparado pro vírus, não. A gente não tava. A gente não tem nem hospital direito. Mas o que vai ser depois dessa pandemia? Eu acho que já estamos no apocalipse e não vai adiantar a gente ficar pensando nisso, né? Agora, a situação no Afeganistão está bem pior do que aqui. Com tudo isso, o repórter estava preocupado com as pessoas sem máscara na rua. É uma piada, né? Que piada de... O cara tá preocupado com as pessoas que estão sem máscara. Cara, o nego tá cagando pro Covid. Eu acho que o Covid nem chega perto com o desespero. Você imagina você não saber o que vai acontecer. Você imagina o medo daquele povo de ver, quando vê os soldados indo embora. Que eles sabem, eles já passaram por aquilo há uns 20 anos atrás. Eles passaram, ficaram na mão do Talibã. Eles já sabem o que vai acontecer. Né? Por enquanto a imprensa está noticiando, mas vai ter uma hora. Quem noticia a Coreia do Norte? Tem notícia da Coreia do Norte? Tem imprensa lá? Tem imprensa? Não tem imprensa. Você acha que eles vão deixar tirar o povo todo de lá? E eles vão maltratar quem? Uns aos outros? E eles vão ter mulher de quem? Eles vão governar a nação sem nação? Sem mão de obra? Complicado, cara. Tá complicado. E quando essa nação crescer, vai ser mais uma Coreia do Norte? Quem vão ser seus amigos? China, que está ali como amiguinha de Rússia, né? E quem vai ser os inimigos? Todos os outros países. Aos pouquinhos eles estão crescendo. Aos pouquinhos nós estamos ficando cercados. E ali entra matéria-prima, desenvolve-se arma química, desenvolve coisa na surdina. Você sabe se tem arma química na Coreia do Norte? Você sabe se eles têm? Porque não adianta você ter poder bélico enquanto os caras estão trabalhando urânio lá. Ninguém sabe. Não tem imprensa. O Talibã seria mais um lugar fechado. Mais um lugar onde a Rússia, a China poderiam construir suas armas químicas. Seria mais um lugar, já que no país deles eles sofrem auditoria da ONU, que tal fazer arma química em outro país e deixar um bobo da corte lá tomando conta como se ele fosse o líder? Porque quem quiser matar o Kim Jong-un mata, quem quiser acaba. Se você mandar um pouquinho de soldado de cada país, você acha que o Talibã vai dar dentro? É como se você pegasse o exército e cercasse qualquer morro do Rio de Janeiro. Não tem como, filho. É o exército, é a Força Armada. Pega os fuzileiros navais, pega o exército, pega um pouquinho da aeronáutica, pega um pouquinho da marinha, pega um pouquinho do exército. Acabou. Basta querer, mas não é assim que funciona.